Sempre que atraímos alguma espécie de sofrimento, é um sinal inequívoco de que há necessidade de fazer ajustes na nossa vida. Vamos hoje falar e tentar perceber o porquê do sofrimento generalizado que tem afetado toda a comunidade planetária. Certamente já devem ter reparado nos diferentes níveis de sofrimento infligido pela doença provocada por este vírus, com que agora nos debatemos. No futuro teremos, com certeza, todas as explicações biológicas e científicas que nos permitirão saber o porquê de uns sofrerem mais que outros. Vamos aguardar por essas respostas, mas hoje o que queremos trazer aqui é a explicação espiritual para que tal aconteça. Isto partindo do princípio de que as razões espirituais são subjacentes às biológicas. No fim deste vídeo deixaremos uma lista que fica também na descrição do vídeo, com alguns itens que poderão ajudar a percepcionar algumas das razões que estão intimamente ligadas a padrões emocionais que levam à doença. Começamos pela idade e pelo facto de as pessoas mais idosas serem muito mais vulneráveis. Sabemos que ao longo da vida passamos por ciclos e oportunidades de evolução, se não espiritualmente, pelo menos de nos redirecionarmos na vida de forma a tornar-nos pessoas melhores e de encontrarmos um equilíbrio e serenidade relativamente aos outros e a nós próprios. Astrologicamente, esses ciclos são identificáveis e facilmente comprovados pela experiência vivida. São aquelas alturas da vida em que sentimos o apelo e a necessidade de mudar, ou pelo menos adquirimos alguma consciência de nós próprios. Podemos fazer a diferença ou não de acordo com a nossa atitude. Se conseguir, recorde, por exemplo, como estava a sua vida quando rondou os seus 14, os 21, 29, 42 e 56, 57, mais ou menos. Só para dar alguns exemplos. Repare no que mudou, como se sentia nessas alturas. Ao longo da vida, essas oportunidades que no início são abundantes, mas que nos passam quase sempre despercebidas, tendem a diminuir, tendem a ser cada vez mais difíceis de ultrapassar e de aceitar, isto porque construímos ao longo do tempo um passado, uma estrutura, hábitos, crenças a que nos agarramos e que temos dificuldade em soltar para promover as tais mudanças realmente importantes para a nossa evolução. As pessoas mais velhas que agora estão a partir em maior número pertencem a gerações ainda muito marcadas pelos valores enraizados da era de peixe. Há neles, em todos os que não fizeram a tempo os seus processos, uma nítida incapacidade de continuarem o seu processo evolutivo encarnados nesta condição. Aqueles que, apesar de não serem tão velhos, mas que apresentam já graves patologias, são também pessoas que já arrastam consigo um elevado grau de sofrimento provocado por vivências distorcidas dos seus processos kármicos e, por isso, partem também ou passam por situações clínicas mais complicadas. Parece que este vírus tem um efeito catalisador em todo este processo de regeneração. O processo de evolução do nosso planeta tornou-se urgente e está intimamente ligado ao nível energético dos seus habitantes. Esse padrão energético é moldado pela rede cognitiva humana, pela forma de pensamento, pelos valores e pelo grau de consciência espiritual e evolutivo. Há sim uma necessidade urgente de elevar a esfera energética que envolve o planeta, ou melhor, de adequar os seus habitantes às alterações energéticas que nos têm estado a chegar por via da expansão do universo. Esta elevação tem a ver com o padrão vibratório em que cada um de nós escolhe ficar. Por isso, o grau de sofrimento infligido por esta doença e por todas as doenças no geral tem a ver com a necessidade maior ou menor de ajustarmos o nosso padrão vibracional e com a urgência com que isso deve ser feito. Certamente concordamos que a experiência de quem passou pelos cuidados intensivos é completamente diferente de quem ficou em casa com alguns sintomas ligeiros ou relativamente agudos. No entanto, em qualquer dos casos, há sempre uma mensagem subliminar
com a qual se deve voltar ao estado de alta clínica. É importante levantar sempre a questão: se passei por isto, tem de existir uma razão em mim. Encontrar essa razão nem sempre é fácil, mas deve ser uma pergunta que devemos fazer constantemente, pois com toda a certeza há algo que vínhamos a fazer menos bem. Por vezes, não se trata de mudanças radicais ou de resolver o nosso karma de uma assentada, mas apenas de adquirirmos consciência relativamente a algum aspecto mais ou menos subtil do nosso comportamento, do nosso padrão de pensamentos, atitudes, etc. Esses aspectos, mesmo que subtis, têm sempre impacto no nosso emocional, que gradualmente se exterioriza em forma de doença. Se tivermos em atenção alguns aspectos gerais, será mais fácil identificar onde estamos a comprometer a qualidade da nossa vibração. Olhemos onde pomos ego, onde pomos materialismo, poder, ganância, controle, vingança, raiva, rancor, por exemplo. Ou, por outro lado, se estamos a ser irresponsáveis, demasiado permissivos, depressivos, preguiçosos, se negamos algum dom, se somos negligentes ou emocionalmente dependentes. Ter a noção se estamos a viver algum desses aspectos pode ser um fator que nos ajuda a encontrar a razão de ter passado por qualquer doença ou sofrimento. A verdade é que todos temos algo a aperfeiçoar, sempre. Partir do princípio que é tudo uma questão de tempo para que tudo volte ao normal sem fazer este processo é um sinal de inconsciência e é mais uma grande oportunidade que se perde de refinar o nosso ser. Estão mais que comprovados os efeitos colaterais que o confinamento e que esta pandemia em geral tem gerado na sociedade. Ouve-se falar cada vez mais nos efeitos psicológicos, a intolerância nos relacionamentos, insatisfação geral, o medo, a contenção, a revolta, a indignação, a falta de esperança no amanhã. E isto porquê? Basicamente porque a maioria das distrações que usávamos para fugir de nós próprios estão encerradas. Construímos uma sociedade repleta de distrações para nos mantermos longe do confronto connosco próprios e agora a grande maioria delas está inacessível. Percebemos finalmente que estamos doentes, gravemente doentes e não sabíamos. Muitas das distrações que dão alimento ao ego, ao materialismo exacerbado, estão agora limitadas. É tempo de reavaliar tudo o que se passa connosco, fazer um balanço interno, uma introspeção profunda, pois cada um, se for honesto consigo próprio, irá encontrar comportamentos, pensamentos, sentimentos que lhe darão o fio condutor daquilo que terá de trabalhar. Por vezes poderá parecer que não tem importância ou é algo demasiadamente difícil de concretizar, ou ainda algo a que você já se habituou e entrou na sua rotina, mas saiba que tudo conta, tudo tem extrema importância no processo de refinamento espiritual e do ser. Se partir do princípio que a sua felicidade se baseará sempre na simplicidade com que encara todos os aspectos da vida, com desapego, com gratidão, no não julgamento, com amor, com valores elevados de respeito pelos outros e pela natureza, verá com alguma facilidade onde a sua personalidade e o seu ego se confrontam com esses valores. Será sempre desse confronto, de aspectos que você desvaloriza e dos quais possivelmente nem terá consciência, que surgirá a razão do seu sofrimento no futuro. Não tenha a menor dúvida. Por isso, o sofrimento é sempre uma opção, uma escolha que você faz em cada um desses momentos. Portanto, deixe de empurrar com a barriga, resolva, limpe tudo o que puder sem deixar pontas soltas, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser o dia em que chega inesperadamente o sofrimento. A opção é sempre sua. Por vezes, trata-se apenas de mudar formas de comportamento, de pensamento, aceitação, para resolver conflitos e para se alcançar o equilíbrio e a serenidade. Deixo aqui uma pequena lista de alguns aspectos a considerar que poderão ajudar na reflexão sobre a razão porque afinal ficou doente.
não só de Covid, mas em alguma outra ocasião da sua vida. Pode ainda usar o mesmo tipo de reflexão para um acidente ou algum outro percalço que tenha ocorrido na sua vida. Lembre sempre da importância da prática da meditação como forma de encontrar o equilíbrio vibracional e que ajuda muito a sair de estados demasiadamente mentais que sempre dificultam a tomada de consciência destas questões da personalidade. E agora, se o vídeo o fez refletir e gostou disso, ponha um gosto e subscreva o nosso canal. É sempre uma forma de nos ajudar gratuitamente. Até já e fique com a lista. Observe os seus pensamentos nas diversas situações do dia. Tem pensamentos depressivos? Ansiedade? Tenta controlar todas as situações? Observe a sua relação com todos os que lhe estão próximos, família, amigos, colegas. Avalie o grau de satisfação que experimenta no seu trabalho. Observe o seu grau de ansiedade e paciência. Do que tem medo? Observe o seu grau de irritabilidade e as situações em que ela acontece. Tem procurado estudar, ler, escrever em alternativa às distrações mumificadoras, como televisão, noticiários, conteúdos depressivos ou violentos? Tem aproveitado para cuidar do seu corpo, da sua alimentação, perder os tais quilos a mais ou, por outro lado, tem negligenciado tudo isso? Como está a sua relação com os seus filhos durante tantas horas? O que sente? Espera que tudo volte ao que era ou aceita viver o que virá de novo, mesmo que haja muitas dificuldades? Onde costuma passear-se o seu ego? Quais as coisas que ele valoriza? Acha que isso é realmente importante? Consegue ver-se não valorizando essas coisas? Como está a sua relação com a morte? Tem medo? Não quer falar disso? O que procura nos outros? Cobra alguma coisa dos outros? Sente-se injustiçado? Consegue ver-se sozinho? Em que aspectos da vida não tem assumido responsabilidade? No seu sustento? Nos seus compromissos para com os outros ou instituições? Gasta mais do que devia? Vive só para trabalhar ou sabe dividir o seu tempo? Quando não está ocupado, como se sente?